Olá pessoal, você já ouviu falar sobre orgulho? Essa palavrinha bonita, orgulho. O que seria orgulho? Seria uma pessoa que seja altiva, muito altiva, uma pessoa que está acima de todos. Orgulho é um sentimento muito ruim e pela Bíblia percebemos que ele nasceu ali no coração de Satanás quando pensou em sentar-se no trono de Deus. Quer dizer, ser igual a Deus. Então é um sentimento muito ruim. Você já conhece alguém que tem esse sentimento? Que sempre quer ser melhor do que todo mundo, é melhor do que todo mundo, sabe tudo. Não é isso? Traz dentro de si, não consegue perdoar, um rancor muito grande, não consegue perdoar ninguém. E ele está sempre certo, a pessoa está sempre perfeita, ela é perfeita, ela não comete erros e ela está acima de todos e de tudo. É muito difícil, na verdade, conviver com uma pessoa orgulhosa. E não é um sentimento bom, porque todos nós somos iguais, ninguém está acima de ninguém. Todo mundo é igual e precisamos entender isso, que somos iguais a todos. Então não tem aquele que está acima ou está abaixo, porque o mundo dá voltas, porque a gente acha que porque tem dinheiro, tem um bom trabalho, tem uma boa posição social, e que isso não muda, não vai mudar. Muda sim, da noite para o dia. Olha só, minha pele está ótima, mas da noite para o dia eu posso amanhecer cheio de bicho, tudo cheio de ferida. Isso é a vida. Então o que nós somos? Nada. A palavra de Deus diz que nós somos como o vento que passa, não é isso? Então não somos nada. Então por que nutrirmos esse sentimento dentro do nosso coração? Eu sou melhor do que o outro, eu sou perfeito, eu sei de tudo. Isso não resolve nada, porque na realidade não somos nada, não sabemos nada. Estamos aqui com um propósito de aprendizado. Todo dia é uma experiência, é um aprendizado novo que a gente tem e que é agregado à nossa vida. Agora tem as escolhas que eu preciso entender que preciso fazer as melhores escolhas. Será que eu tenho feito as melhores escolhas? Será que eu tenho pensado em ser uma pessoa melhor? Em amar de verdade o próximo, entender o próximo? Já imaginou se todo mundo fosse igual? Como seria chato? Ainda bem que somos diferentes um do outro. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, outro age de outro tem um perfil diferente do outro. E isso que é diversidade. E precisamos conviver com essa diversidade da melhor forma possível, amando ao próximo. Não somos melhor do que ninguém. Aí você transfere isso para dentro da igreja, você vê as guerras por causa do orgulho. Estamos vivendo um período de mídia, né? Os evangélicos hoje em dia procuram mídia, cada um querendo ser melhor, parecer melhor. Realmente o que precisamos é ir para ruas e ganhar almas. Ir para a rua e ganhar almas, pregar o evangelho, precisamos ter testemunho. Sem testemunho fica difícil. E o que está acontecendo hoje no meio evangélico é a falta de testemunho. As pessoas não estão querendo ir mais para a igreja por causa do testemunho de terceiros. Fica difícil. Então Jesus nos ensinou, ele deu um exemplo de humildade. Jesus ele poderia ter nascido num palácio, mas ele nasceu onde? Numa manjedoura. Desculpa, num lugar simples. Então precisamos trazer esses conceitos para dentro do nosso coração, nos rever todo dia. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar de ontem para hoje? Eu não sou melhor do que Adão, do que Abel, do que Joaquim. Eu não sou mais poderoso do que ninguém, porque ninguém é poderoso. Tudo é passageiro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Mas só que as pessoas já parece que não compreendem isso. Elas querem sempre estar no topo e mandando, né? Dando ordem, porque se acham que são poderosas. Talvez seja naquele momento, mas no outro dia não será mais, porque o vento passa e leva. Faz parte da vida isso. Aí as pessoas lá na frente levam um tombo e ficam se perguntando, né? Por quê? Talvez seja um aprendizado que ela precisa passar para que ela venha entender que ela não é ninguém e ela precisa realmente ser melhor. Então, o orgulho também não deixa a pessoa perdoar, né? O orgulhoso ele não perdoa por ele estar sempre certo.
ele é o dono da razão, como é que ele vai perdoar o outro? Então é um sentimento muito ruim. Então a gente precisa entender que nós erramos, nós não somos perfeitos, nós não fazemos nada 100% certinho. Eu preciso do Joaquim, eu preciso do João, eu preciso do Abel, eu preciso de todo mundo. Então, se a gente não consegue compreender que somos dependentes um dos outros, vai ficar difícil a convivência. Muito difícil a convivência. E, infelizmente, acaba afastando algumas pessoas da igreja por causa de algumas pessoas que permite que esse sentimento cresça dentro de si própria. Então, a gente tem que se desfazer, não é, de tudo isso. Pela Bíblia, nós percebemos que nasceu esse sentimento do coração de Lucifer, que ele queria chegar ao céu, tomar o lugar, ser igual a Deus. Pois é, o resultado dele nós sabemos, não? O que aconteceu. Ele foi expulso, caiu aí e está aí perturbando, não é, a população, perturbando a humanidade. Mas nós precisamos mudar. Deus, em Jesus Cristo, nos deu essa oportunidade de sermos pessoas melhores. Estamos aqui para isso. É uma evolução, nós estamos aqui na Terra para evoluir a cada dia. E essa evolução a cada dia é constituída nas minhas atitudes, no meu comportamento. Eu preciso entender que cada dia eu preciso amanhecer pensando, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. O que eu preciso mudar de ontem? O que eu fiz ontem que eu preciso ser melhor hoje? E procurar ser mais simples, não estar em holofote. As pessoas querem estar em holofote. A modernidade de hoje, as pessoas querem estar no holofote. Uma querendo ser melhor do que a outra. Então não somos melhores do que ninguém. A realidade é essa. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe mais do que o outro. Todos nós sabemos o necessário para viver. E Deus, na sua eterna sabedoria, e também entendendo isso, a gente vai pedir a eles sabedoria para que a gente possa saber entrar, saber sair, saber realmente ter uma vida mais humana, valorizando o próximo, abraçando o próximo e entendendo que o próximo talvez tenha dificuldade. Mas porque o próximo tem dificuldade, que eu não sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele, eu sou igual a ele. Eu vou morrer e vou passar pelos mesmos julgamentos, pelos mesmos processos. Após a morte, segue-se o juízo. E eu entendendo isso, que eu vou passar pelos mesmos processos, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho um status, se eu tenho um poder, Para que serve tudo isso? No fundo, tudo é vaidade, nada mais que vaidade. Então, quando o homem começa a entender isso, ele procura ser uma pessoa mais humana. O que está faltando hoje na humanidade é ser uma pessoa mais humana. Então, a pessoa mais humana é uma pessoa evoluída espiritualmente, evoluída como ser humano. É aquela que é capaz de entender o próximo, é aquela que é capaz de ajudar o próximo nas suas dificuldades. Eu falo em dificuldades em geral, porque não sabemos tudo. Então eu preciso do outro. E não eu sou aquele. Eu sou o cara. Não existe eu sou o cara. Quem é tudo é Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Morreu, ressuscitou. Para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que Ele quer de nós. O que Ele espera de nós é que sejamos pessoas melhores. Ele não vem para determinada igreja, A, B, C ou D, não. Jesus não está preocupado com o nome, está preocupado com o ser humano e as suas atitudes. Ele está preocupado com isso. E isso às vezes nos decepciona, ou decepciona algumas pessoas, porque elas esperam de ver no próximo que se diz evangélico, se diz um cristão, determinados comportamentos. E acaba não vendo isso, né? Acaba encontrando um comportamento egoísta, um comportamento perverso, porque a partir do momento que eu não quero o bem do outro, que espírito é esse que está em mim? Com certeza não é Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz frutos, né? Paciência, amor, misericórdia, benevolência. Então, preciso produzir esses frutos. Então, se aquele que diz que é do Senhor, mas a gente não vê na prática as atitudes dele, ele precisa ser diferente em todos os sentidos. Relativismo não provém de Deus.
Relativismo, você está fora da igreja. Porque relativismo vai te igualar a todos os pecados. Relativo, todo pecado é relativo. Não. Pecado é pecado, erro é erro. Eu preciso entender que eu erro bastante, mas eu tenho consciência dos meus erros. Então eu peço a Deus todo dia: Senhor, me ajuda para que eu possa melhorar, para que eu possa mudar, enquanto a vida é esperança. Então, quando eu começo a olhar o outro dessa forma, eu vou começar a orar por ele, eu vou começar a ajudá-lo, eu vou procurar abraçá-lo para que ele também possa encontrar o caminho, para que ele possa melhorar o seu comportamento, melhorar as suas atitudes. Porque, infelizmente, a gente se depara com muitas pessoas achando que é alguma coisa. A gente encontra muitas pessoas que a gente espera ser de Cristo, ser pessoas amorosas, ser pessoas que realmente queiram o bem, e na prática a gente percebe que elas querem o mal do próximo. Isso é muito triste, na realidade. Então, você como servo de Deus, procure ter boas atitudes, procure melhorar, procure não ser alguém, não ter essa necessidade de ser alguém. Seja o que você é, seja você mesmo. Se você tem essa dificuldade, procura um tratamento, procura um psicólogo, um psicanalista, procura se entender por que você tem essa necessidade. Será que foi traumas, frustrações? Será? Você tem que buscar isso para que você seja uma pessoa melhor, para que as pessoas olhem para você: poxa, mudou, como ele mudou, que bacana, hoje é uma nova criatura. Realmente ele é uma nova criatura, porque mudou as suas atitudes, mudou o seu comportamento em relação ao outro. Não fale mal do outro, não julgue o outro ser menor, não faça maldade, só maldade contra o teu próximo, achando que você é o melhor e o outro não é melhor, o outro não é capaz. Todos são capazes. Basta você entender que você é capaz. Quando você começar a entender que você é capaz, Deus vai te dar essa capacidade. Porque Ele é o dono da sabedoria. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é poderoso e não tem outro nome além dele. Todas as coisas estão subjugadas a Deus. Então não tem outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi bem radical. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho outro caminho, não tem outra verdade, não tem outro Senhor. Ele é o único Senhor que é capaz de mudar você, mudar eu, mudar a humanidade, mas são escolhas que eu preciso querer. Defeitos todos nós temos. Eu tenho 1000 defeitos, não sou perfeito, sou ser humano, mas eu conheço os meus defeitos, as minhas imperfeições, e peço todo dia a Deus que Ele melhore isso. Algumas coisas nós podemos melhorar, a gente precisa melhorar, e a gente vai conseguir chegar a melhorar. Imagine se tivermos pessoas ao nosso lado, nos abraçando, nos dando a mão, para que a gente melhore, a gente vai conseguir alcançar o alvo com mais facilidade. É o que a igreja precisa, de pessoas abraçando e não julgando. A pior coisa que tem é julgamento. Não julgue, porque quando você julga alguém, vai ter 1000 dedos apontando você também, porque você também é imperfeito. Talvez não erre dessa forma, mas erra de outra forma. E no final vai dar tudo a mesma coisa. Então não julgue ninguém, mas procure ajudar o próximo a melhorar, a ser uma pessoa melhor. Essa é a função da igreja. Essa é a função que Jesus deixou para cada um de nós. Então não seja essa pessoa orgulhosa. Esse sentimento é horrível. Tira ele do seu caderninho, tira ele do seu dicionário, tira do seu coração, joga fora, porque o orgulhoso realmente não tem parte com Deus. Pela Bíblia, não tem parte com Deus. Esse espírito não é o de Deus, que o Espírito de Deus não é orgulho. Então, vamos ser simples, vamos deixar Deus nos guiar. É Ele que nos honra, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá o melhor da terra, é Ele, tem que partir dele. Então as atitudes têm que começar com a gente, para que o Todo-Poderoso nos abençoe rica e abundantemente. Então pense nisso hoje, pensando bem. Orgulho é bom? Não. Pensando bem, preciso mudar, preciso tirar esse sentimento do meu coração. A paz de Cristo no seu coração. Pastor Antônio Nascimento, Assembleia de Deus, Palavra de Paz.